Quer saber sobre renda extra sem precisar usar a internet? Fica aqui que hoje esse vídeo é para você. Fica até o final que hoje eu vou falar algumas renda extra sem você estar precisando usar a internet. Interessa para você? Eu vou falar como eu estou fazendo a minha renda extra sem precisar usar a internet. Por mais que eu use a internet, eu trabalho com velas aromáticas, eu vendo no meu local de trabalho, eu vendo no boca a boca, eu ofereço para as pessoas que eu conheço pessoalmente. Isso está me gerando renda extra todos os dias praticamente eu faço venda. Então, é isso que eu quero falar para você. Escolhe um nicho, algo que você saiba fazer, algo que você goste de fazer e começa. Muita gente sem a internet está ganhando dinheiro. Vamos lá de algumas formas de renda extra. Algumas delas eu já comentei aqui, mas eu vou reforçar para quem tem habilidade com estes nichos, tá? Vamos lá. Você só precisa estar começando o seu negócio. Só isso para você começar a sua renda extra. Você é boa na cozinha? Você domina o fogão? Sabe fazer aqueles bolos maravilhosos? Sabe fazer uma marmita bem feita? Gente, é só isso que você precisa. Se você sabe fazer, então o que você precisa? O fogão, o seu conhecimento e os ingredientes que você já sabe o que faz. Coloca naqueles potinhos maravilhosos. Se você for naquelas lojas que vende produtos, embalagem reciclável, embalagem descartável, sabe? Esses produtos assim. Lá tem muitos potinhos que você pode estar colocando, decorando do seu jeito, colocar o adesivo que você quer ou dar o nome, então só coloca lá bolo da Fer ou sei lá o seu nome, né? Então você coloca lá e oferece. Gente, você vai ver o quanto você vai vender de bolo no pote. Outro, e tem doce também. Doce, gente, fazer cocada. Se você manja em fazer cocada, se você manja em fazer brigadeiro. Tem gente aqui na minha cidade vendendo brigadeiro no semáforo. Homem vendendo brigadeiro no semáforo. Eles colocam um avental, vai bem vestidinho, com uma caixinha e vende aqueles kits com 4 unidades. 4 unidades de brigadeiro. Pronto, é só isso. Pois com o tempo você vai gourmetizando o seu bolo, o seu doce ou até o seu brigadeiro. Porque quando usa a palavra gourmet, o seu produto valoriza. Por quê? Porque ele é gourmetizado, ele é valorizado, ele é chique. Usou a palavra gourmet, é produto caro. Escreve isso. Então só começa, tá? Marmitas. Você pode fazer aquela marmita, você vai fazer comida para sua casa? Aproveita, faz um pouco a mais e já faz nas marmitas e vende. Tem muitas pessoas que trabalham e às vezes não tem tempo de estar preparando a marmita. Onde eu trabalho mesmo, tem pessoas querendo comprar marmita pro mês porque não tem tempo de preparar comida em casa para a família. Então, olha uma dica boa. É algo que a gente não imaginava que ia acontecer, das pessoas ter que trabalhar tanto e não ter tempo de preparar a sua própria comida dentro de casa, tendo que depender de uma outra pessoa. E se a sua comida for saborosa, caprichada, você ganhou o cliente por muito tempo. Sem contar que ele vai divulgar o seu trabalho. Então, cuidado, capricha muito não, senão vai divulgar o seu trabalho, você vai ver. Então, gente, é isso, tá? E também se você souber diferenciar e fazer uma marmita fitness, que é o auge, o pessoal tá hoje em dia, por causa das canetas emagrecedoras, o pessoal tá diminuindo a compra de carboidrato, sabe? Então, o pessoal tá preferindo bastante proteína. Se você fizer aquelas marmita fitness e colocar uma grande, assim, a quantidade de proteína que o nosso corpo precisa, bem pesadinha, você vai ver como que você vai vender também, tá? Então, se prepara.
Lavar carro na garagem de casa. Gente, começa. Pensa num ramo também que dá muito dinheiro, é lavar carro. Olha, conheço pessoas que tiram mais do que 20 mil reais lavando carro. Só que nem eu falo, tudo você vai começar como renda extra até se tornar sua renda principal. Você começa a lavar carro agora como renda extra aos finais de semana. Quando você, ou na sua folga, tá? Se você trabalha um dia sim, um dia não, você pode lavar um dia sim, um dia não. Quando você for lavando, for bem caprichado, bem limpinho, for atingindo o número de clientes, você vai precisar de ajudante, porque sozinho é difícil você ter esse valor ganho mensal. Você vai precisar de um ajudante. Quando você precisar de um ajudante, aí você sai do seu trabalho. Aí sim, lógico que você tem que estar com as suas contas pagas, sua reserva financeira guardadinha lá, né? Se precisar, né? Reserva de emergência. E manda bala. Manda bala que você vai ver como você vai ganhar dinheiro, tá? Fazer a unha, isso daí não tem o que falar, porque tem pessoas trocando de carro, de casa, fazendo unha, fazendo cílios. Olha só, hein? E tem pessoas que sabem cortar cabelo, ou se não sabe, é uma área que gosta. Então, o que você tem que fazer? Um curso, começa com um curso, porque hoje em dia, se vocês verem, tem salões de cabeleireiro que é um luxo. Tem salões de cabeleireiro que é mais bonito do que consultório médico. Então, gente, capricha no seu corte de cabelo, capricha no atendimento que você vai crescer nesta área, porque corte de cabelo, todo mundo precisa cortar cabelo. Até eu dei uma ajeitada no meu, vocês viram? Até eu. É. Então, gente, é isso que eu tô falando para vocês. Homem também, homem que gosta de cortar cabelo, monta aqueles barbearia, né? Para homem é barbearia, né? Monta aquelas barbearia bonita, coloca uma mesa de sinuca, algo atrativo. Vocês podem colocar até uma geladeira, aquela expositora com uma bebida ali, com uma água, entendeu? A pessoa vai comprar. Olha que ideia bacana, né? Então, pense bem. Outra coisa é vender roupas, tá? Apesar que tem muitas lojas online, mas assim, tem muitas pessoas ainda com receio de comprar online. Tem gente que ainda gosta do quê? De provar, de pegar na mão, de sentir o tecido, de pôr no corpo, na frente do espelho. Eu mesmo, particularmente, quando eu vou na loja, que eu ainda vou na loja comprar roupa, eu gosto disso. O que eu faço? Eu pego o que eu quero, provo na minha casa e o que não me serviu, o que eu não gostei, eu devolvo. Então, o pessoal ainda gosta disso aí, porque isso daí ele gera o quê? Ele gera aquela aproximação com a vendedora, com o lojista, entendeu? Então, isso daí traz aproximação, coisa que a internet está tirando. A internet está fazendo com que isso desapareça. E se você trouxer você e o cliente próximo, então isso daí vai gerando um vínculo. Isso daí é muito bom, sabia? Isso aí precisa muito hoje em dia, porque a internet está acabando com tudo isso. Tanto é que os jovens de hoje, dependendo onde eles vão trabalhar, eles não têm coragem de atender um telefone, porque tem vergonha de atender um telefone da empresa. Então, por quê? Falta isso, entendeu? Esse calor humano, essa tete a tete de conversar, entendeu? É isso que tá faltando. Outra coisa é o quê? Costura. Se você vende roupa e você sabe costurar, tá no chá. Porque precisar fazer uma pensa aqui, um acertinho ali, pronto, você mesmo pega e faz para a pessoa. Aí cobra o seu valor, põe uma plaquinha na sua casa, faço barra de calça. Você vai ver o que é cliente que faz. Troco o zíper, faço barra de calça. Não precisa mais do que isso. Você vai ver o que é cliente que aparece para você. Agora, se você tiver um diferencial, fizer mais, aí meu bem, você vai ver. E você sabe que quem costura para a pessoa está fazendo algo personalizado, algo de acordo com o corpo da pessoa. Não está fazendo comprando de loja, que é coisa assim,
que é para todo mundo, entendeu? Pega aquele manequim onde vai fazer para todo mundo, porque um corpo de um não é igual ao corpo do outro. E a costureira tem esse diferencial que consegue modelar no seu corpo certinho, tá? Montagem de cesta de café da manhã. Olha que bacana. Isso daí é que eu falo para vocês, ter esse vínculo. Como que você vai comprar uma cesta de café da manhã com fruta, com as coisas tudo, comprando para vir de um marketplace? É estranho, não é? Então, se você tem uma loja, não precisa ser física, pode ser dentro da sua casa, um cômodo lá, e a pessoa te pede, sabe que é da sua cidade, que vai chegar tudo fresquinho, vai chegar tudo limpinho. Imagina receber uma cesta de café da manhã. Gente, é muito fácil fazer uma cesta de café da manhã. É só você ir lá nessas lojas que vendem essas embalagens, comprar aquela cesta bonita, sem contar que você tem que somar tudo que você está investindo. Compra aquela cesta bonita e vai colocando tudo que, assim, faz tipo 3 valores, né? Uma mais simples, que pode se presentear mais vezes durante o mês, uma média e uma bem sofisticada, que é para uma comemoração grande, tá? Tipo assim, Dia das Mães, Dia dos Namorados, um aniversário. E as outras menores, pro dia a dia, sei lá, pro namorado que tá dando pra namorada, sabe? Uma briguinha que teve, vai lá, compra uma cestinha de café da manhã, entendeu? Então vocês podem estar tendo 3 tamanhos de cesta. E fazer uma menos incrementada, uma mais ou menos e uma top mesmo, entendeu? Você vai ver como você vai ganhar dinheiro. Produção de salgados de festas infantis, que isso daí, gente, isso daí não tem o que falar, né? Porque festa infantil, o pessoal gasta mesmo, né? Festa infantil, o pessoal acaba aqui gastando. Então, salgadinho não é só para festa infantil, tá? Se alguém vai fazer um happy hour na sua casa, vai receber uns amigos, um cafezinho da tarde, uma inauguração de uma loja, uma inauguração de um salão, pode estar comprando salgadinho. Ai que bacana, tá? Revender cosméticos e perfumes. Gente, quantas pessoas não tem dentro de casa uma loja onde vende cosmético e perfume? Eu mesmo, quando eu vou comprar cosmético e perfume, tem uma mulher que ela leva lá no hospital para vender pra gente, mas eu já fui na casa dela. Ela tem o quê? Uma loja na casa dela, mas não tem vitrine para fora. É dentro da casa dela, entendeu? Porque se você põe a vitrine para fora, eu não sei aí, mas aqui você tem que abrir, tem que ir lá na prefeitura, abrir pagar imposto, todas essas coisas. Mas se você tem dentro da sua casa e comunica só para as pessoas próximas, um vai falando pro outro, entendeu? Ela não tem nem plaquinha fora de casa, é tudo boca a boca. E você vai lá, o cômodo é só prateleira, que nem eu quero fazer aqui, tá vendo? Eu vou encher de prateleira só com os meus produtos nesse cômodo aqui. Aí quem quiser, tem várias pessoas que já vêm, né? E aí vem, ó, e já pega os produtos, tá vendo? Aqui, ó. Essa daqui é de morango, tá vendo? A pessoa vem, já escolhe o produto que ela quer e leva para casa. Não é legal? Então, é isso que também dá dinheiro, tá? Cuidar de criança ou de idoso. Cuidar de criança é um pouquinho mais complicado, porque, pelo menos aqui na minha região, porque tem creche. Então, muitas mães já põem na creche. Então, tem uma ou outra até tem, mas eu acho que vai ter mais na época de férias. Férias escolares, criança da creche entra de férias. Agora, idoso precisa muito, tá? Aqui na minha região precisa, tá? Criança também, mas é menos do que idoso, porque aqui tem creche, que já é da prefeitura, não é paga, então às vezes as pessoas preferem estar colocando na creche, e as creches daqui são muito boas, entendeu? Então o pessoal prefere estar colocando. Ou você pode estar cuidando de idoso, pode estar indo até a casa deles, né, da família, no caso, e cuidar. Ou pode pegar particular e cuidar no hospital também. Outra dica também. E dependendo da região, dá para se ganhar muito. Eu fiz muito disso na minha época de faculdade. Época de faculdade que eu trabalhei até um certo período, quando eu estava estudando. Depois eu tive que fazer estágio, eu parei.
parei de trabalhar e fiquei só fazendo estágio, só que eu não sou rica, eu precisava ganhar. Aí eu comecei a pegar pessoas para cuidar em casa, eu fazia curativo e fui indo até começar a entrar na área, tá? Vender geladinho gourmet, geladinho, trufa. Gente, agora tá um pouco de época de frio, mas vocês podem vender trufa. E tem gente que gosta de tomar geladinho no frio, hein? Eu, particularmente, não, porque eu tem frio, né, agora. Então, mas tem gente que gosta. Se você fizer, beleza. Se não, faz as trufas. Então, tem os dois que você pode estar fazendo. Esfriou? Vai para as trufas, porque cai um pouco o movimento. No calor, quem faz geladinho gourmet vai rachar de ganhar. E geladinho gourmet é muito prático de fazer. Você vê, tem vários vídeos na internet ensinando. Assim, eu particularmente eu nunca fiz, mas o meu ver não é difícil, tá? Não é difícil, é só você assistir um ou outro vídeo aí que você aprende a fazer esse geladinho gourmet. E se você bobear, essas lojas que vendem embalagem, elas dão cursos. Você pode estar fazendo um curso de geladinho gourmet, tá? Fica atento. E trufa também é muito fácil, né? Foi uma mulher esses dias lá vender um doce. Olha só a ideia para você estar vendendo. Brigadeiro simples, num potinho assim, potinho redondinho, sabe? Bonitinho, com fruta picada dentro. Só isso. No meu caso, eu peguei de morango, mas tinha morango e uva, né? Um era só de morango, o outro era só de uva. R$ 14. E você faz brigadeiro, quantos potinhos daquele você vai fazer ainda misturando com fruta? A ideia aí para fazer agora no inverno, entendeu? É um brigadeiro com fruta. Olha que ideia boa. Trabalhar com jardinagem. Agora chove muito, os matos crescem enorme. Então, se você tem habilidade em trabalhar com jardinagem, de estar, sei lá, cortando aqueles terrenos, de estar podando umas plantas, isso aí também é muito bom, porque hoje em dia muitas pessoas têm planta em casa e não tem tempo de cuidar. Quando começa a crescer muito, precisa podar, precisa daquelas podadas para elas ficar bonita, precisa de alguém. Então, se você sabe fazer isso, gente, você vai ganhar dinheiro também, tá? Ó, essa área aqui é uma área menosprezada que eu vou falar agora, mas é uma área que, se bobear, dá mais dinheiro do que enfermagem, que é a faxina. Gente, uma faxineira hoje, vê quanto que ela cobra para limpar uma casa, que eu sei que depende do tamanho, mas eu acredito que elas ganham mais do que a gente como CLT registrado. Não é um serviço fácil, é um serviço pesado, mas ganha-se bem, né? Se a pessoa tiver cabeça, souber investir, ganha-se bem. Trabalha-se muito, mas faxina ganha-se bem. Ainda mais se você pegar duas, que eu lembro que tinha uma época, quando eu era adolescente, aqui na minha cidade, tinha uma mulher que ela trabalhava em duas. Então ela pegava duas casas, elas pegavam duas casas, elas limpavam uma de manhã, que estava em duas pessoas, e a outra à tarde. Olha quanto que ela ganhava. É judiado, mas em duas, né? E trabalhar com pet, trabalhar com os animaizinhos. Gente, é uma delícia, né? Trabalhar com os bichinhos. E assim, passeio. Isso precisa, porque para desestressar o bichinho, para ele fazer as necessidades fora, para ele poder passear um pouco, gastar um pouco de energia, precisa passear com eles. Precisa. Se você tem e não tem tempo, procura quem tem tempo para passear com o seu bichinho. Porque os meus, eu tenho dois cachorros, né? E aí eu acabo pagando para uma pessoa passear. E aí ele passeia com meus bichinhos. Mas assim, o ideal é você pagar para alguém ou você fazer esse trabalho. Você vai lá e passeia com os cachorros, tá? Passeia. Agora, se você fizer um curso de banho e tosa, fechou, porque os bichos hoje dormem dentro de casa. Então precisa tomar banho toda semana ou cada 15 dias, porque eles ficam dentro de casa. Então, se você fizer um curso de pet shop, é na sua casa mesmo, pega um cômodo lá no fundo e começa a dar banho. Primeiro faz o curso, dá banho, vai passear com os bichinhos, você vai ver como que é gratificante, né? Porque... E... Nossa, passou o tempo.
Bom, gente, o que eu ia falar para vocês sobre renda extra eram essas. Tem outros vídeos aqui falando sobre renda extra, tá? Então, vou falar um pouco dos meus produtos. Eu trabalho com velas aromáticas, tenho uma loja de velas aromáticas que é a Kendo Aromática, www.kendoaromáticas.com.br. Entra lá para vocês conhecer, tá? Tem também o Instagram da Kendo Aromáticas, que é Kendo_aromáticas. Entra lá para você estar seguindo, para você estar vendo as dicas que eu dou. Tem também a tabela, que hoje eu não vou estar passando a tabela, porque hoje eu esqueci ela, tá? Mas eu passo ela no próximo vídeo, faço 2 vezes. Mas assim, eu quero agradecer vocês, tá? Ter ficado até o final. Se esse vídeo fez sentido para vocês, se vocês estão conseguindo aproveitar, curta, compartilha, aperte o sininho, compartilha com aquela pessoa que está pensando em fazer uma renda extra, mas não sabe o que. Então, essa é a hora, beleza? Gente, até mais, que Deus abençoe e proteja e muito obrigado por ter ficado até o final, tá bom? Tchau, gente. Até mais, até o próximo vídeo.